só para proferir o resultado do julgamento do item 1 da pauta, determinado no artigo 19 da Lei 10.552 de 2002, acrescentou o artigo 28 da Lei 13.988 de 2020 e faço empate no julgamento, dá provimento parcial recurso voluntário para excluir do lançamento o valor de 58 mil, cheque 7.514, depositado em 23/11/2007 e a qualificadora da multa. Incidos conselheiros Cleberson, Matheus, Pinheiro e Miriam, presidente, que davam provimento parcial em menor extensão apenas para excluir do lançamento o valor de 58 mil reais. Incido em primeira votação, a conselheira relatora, que dava provimento parcial recurso para afastar a omissão de rendimentos recebidos por pessoa jurídica. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo. Certo, pessoal? Muito bem. Item 2 da pauta, o processo é nul. No voto do doutor Rodrigo, ele vai versar apenas sobre a manutenção, né, da omissão e a exclusão dos 58 mil, no caso, né? A multa qualificada que vai tratar é a doutora Andréa, porque ela é relatora. Ah, sim. Né, André? Você votou por excluir a multa qualificada? Sim, foi. Certo? Certinho. Muito bem observado, Raíssa. Obrigada. Bom, item 2 da pauta, o contribuinte é José Pedro Leite, é glosa de despesa. Esse contribuinte, ele tem 3 filhos, 2 com a primeira esposa, 2 meninas com a primeira esposa e 1 com a segunda. E aí, ele já apresentou um tanto de comprovante de pagamento, alegou que era pensão, que era despesa com instrução. O problema é que ele não apresentou a ação, a decisão judicial que determinava o pagamento se foi, né, pensão, e nem nada que comprovasse que ele também tinha guarda para pagar a despesa com a dedução. Pelo contrário, ele afirma que é pensão. Então, aí são vários anos, 2003 até 2007, que apurou imposto devido à dedução indevida de previdência oficial, dependentes, despesas médicas, pensão judicial e com instrução. Ele apresentou impugnação, alega que os pagamentos foram todos dedutíveis, me parece que ele é contador. A DRJ analisou todos os documentos apresentados e deu provimento parcial ao recurso, onde ela coloca que restou comprovada a retenção de previdência oficial, tanto, e que, diante dos elementos estipularam o impugnante, então ou que tinha estipulação em acordo judicial relativa a outras importâncias, como educação e saúde, a lei da pensão alimentícia, então manteve a glosa desses valores, que foram comprovadas despesas médicas, sendo aceitos vários valores, ficando só R$100 em 2003 e R$5.042 em 2006, e foi restabelecido os demais despesas médicas todas. Aí tem esse quadro, onde ela demonstra como é que ficou a despesa médica. Na letra D, a glosa de valores relativos de pensão alimentícia foi mantida a glosa das filhas Carolina e Lígia, porque não foi apresentado o acordo judicial ou a decisão judicial, e devia mantida a glosa de despesa de instrução nesses anos calendários, porque também não tinha uma decisão judicial falando que ele é que tinha que pagar essas despesas relativas a essas filhas. Certificado do acordo, o contribuinte apresentou recurso, e no qual ele solicita um reexame das glosas, por serem despesas decorrentes de pensões dos filhos, conforme processos judiciais, ele cita esses processos aí, arquivados em Jundiaí. Pede que seja aceito esse tipo de fisioterapeuta, diz que também não foram justificadas despesas com instrução. Estão justificadas, documentos, comprovantes de rendas, comprovantes de depósitos bancários, recibos, os mesmos que ele apresentou com a impugnação. Aí, a admissibilidade de recurso é tentativa, admitido, no mérito, eu falo sobre as despesas, cito a lei 9.250, mostrando quais as despesas dedutíveis. O contribuinte alega que paga a pensão alimentícia às filhas Lígia e Carolina, juntando com a de tudo, decisivos, como se fosse pagamento em dinheiro, não junta aos autos ao acordo homologado judicialmente capaz de comprovar a determinação parental. Sem conhecimento das decisões judiciais, não é possível para a fiscalização ou julgado administrativo confirmar a obrigatoriedade do pagamento da pensão, o quanto devido, se há determinação para outros pagamentos além da pensão, como, por exemplo, para educação ou despesas médicas.
Uma vez que o contribuinte não tem a guarda das filhas, é possível reduzir os valores de ativos dependentes, bem como as despesas com instruções ou médicas deles, salvo se houver determinação judicial, que já não foi apresentada. Sendo assim, correta a prosa efetuada pela fiscalização, os valores declarados como pagos a título de pensão alimentar para as filhas Lígia e Carolina, valores com dependentes e despesas com instrução. Aí eu cito a súmula carta 98, que fala que precisa da decisão judicial. E quanto aos valores comprovados de pensão do filho Pedro, essa dedução já foi feita pela DRJ, já foi feita o restabelecimento da dedução. Quanto às outras partes das despesas médicas, conforme relatada a decisão recorrida, considerou-se comprovada a parte das despesas, sendo aceitos os valores que constaram de comprovante de rendimento e pagos à fisioterapeuta Luciana de Costa, foi aceito. Mantendo os valores de R$100 em 2003, que não teve comprovação, e R$5.000 em 2006, restabelecido integralmente no ano 2005. Não foi apresentado nenhum documento adicional ao recurso capaz de comprovar deduções, além das já consideradas e comprovadas no acordo recorrido. Desta forma, não há elementos adicionais apresentados no recurso capaz de infirmar a autuação com as correções promovidas no acordo de impugnação. Sendo assim, eu nego o provimento ao recurso. Alguma pergunta? Eu estou analisando, presidente. Pois não. Não seria interessante mudar o tempo verbal? O que dispunha a súmula 98? Dispunha? Ela não foi revogada? E daí explicar que ainda assim... Então eu não tenho que citar. Se ela foi revogada, eu não tenho que citar. Eu não vi que ela foi revogada. Ela foi revogada? Ela foi revogada por quê? Então, não deu discussão. Então eu não vou citar. Vou retirar. É revogada mesmo em 2018. Ela foi revogada por causa da questão da face de direito de família, né? Mas mesmo assim, eu vou tirá-la do voto. Melhor assim. Tirei esse parágrafo de dela. E nem ele apresenta recursos mesmo da defesa, não apresenta nenhum documento adicional. Presidente, a minha dúvida é só em relação às despesas médicas, porque na DRJ diz que o acordo da DRJ diz que somente foram consideradas como provas os recibos onde se está a indicação precisa do motivo do pagamento. Ele apresentou de R$5.000. R$100 eu vi que foi diferença de conta. Parece que foi uma diferença de valor. Ele considerou R$100 a mais. No ano aí de... Aí, mas o seu voto, no caso das despesas médicas, a senhora disse simplesmente que não foi apresentado nenhum documento adicional capaz de comprovar... Sim, então eu teria... Eu quero dizer, não tem recibo? No relato de recurso, ele não apresentou mais nada. Tudo que ele apresentou, eu acompanhei o que a DRJ fez. Eu posso dar uma olhada a mais nisso daí, nesse recibo de 5 mil. Eu não tenho certeza se ele não existe ou se ela não considerou. Me dá uma bichinha de mesa desse processo, então, até de tarde, que eu olho isso daí. Tá bom?
O que eu quero dizer é assim, a DRJ, ela é muito sucinta na análise. Ela diz, as folhas tais, o impugnante comprovou despesas médicas. 2003. 2005, 14 mil de glosa. Comprovou despesa e cita as folhas. 16 mil. 5, isso. Somente foram considerados como prova os recibos, onde se está a indicação precisa do motivo do pagamento. Então, o que eu fiquei aqui, quer dizer que há recibos... Na dúvida se apresentou ou não, né? Eu vou dar uma olhadinha. Recibo que não se está o motivo... Não, relação a 2006, glosa de 18.400. Entretanto, o impugnante comprovou despesas. Assim, a DRJ diz que ele comprova despesas, mas não diz, não fala nada, não tenho certeza por que não comprovou as demais. Não comprovou as demais porque não apresentou recibos, ou apresentou eles são ineficazes. E não isso não ficou claro aqui para mim. Tá certo. Deixa eu dar uma olhadinha nesse processo, tá? Vamos colocar uma vista de mesa dele até de tarde, eu olho para o almoço e a gente encerra ele. Alguém tem mais uma dúvida, gente? Se não tem, quanto a pensão, acho que não tem erro, né? Ok, então vamos para o item 3. Rodrigo, Manuel Mulan Neto. Tem 3, Manuel Mulan Neto. Relatório. Então, notificação de lançamento, imposto de renda pessoa física, foi uma glosa, dedução indevida com dependente, na origem, prova de comprovação da relação da dependência, falta de comprovação da relação da dependência, guarda judicial, dedução indevida de despesa médica, e aí uma série de despesas em relação a dependentes, falta de comprovação da despesa, falta de comprovação do pagamento. Dedução indevida de despesa de construção, por falta de apresentação de decisão judicial determinando o ônus dessas despesas com alimentando. Dedução indevida de pensão alimentícia, falta de apresentação do comprovante da despesa, depósito e conta corrente. Também na notificação tem uma omissão de rendimentos, mas essa infração não foi contestada pelo contribuinte na impugnação. Notificação, ciência, a DRJ considerou a impugnação improcedente, por falta de comprovação da guarda judicial, dos filhos, dedução da pensão alimentícia, dedução de despesa de construção, porque a guarda ficou com a mãe, e não tem na decisão judicial, não tem nenhum elemento que fale que ele teria que pagar as despesas médicas e despesas de construção desses alimentandos. E, basicamente, algumas despesas em relação às despesas médicas do titular, algumas por falta de comprovação do pagamento. Recurso é basicamente as mesmas razões da impugnação, admissibilidade do recurso, então ressalto aí que, revendo o entendimento anterior, apesar de ter o termo de impugnação intempestiva com o termo de revelia, considera-se haver entendimento nessa sessão, tendo havido decisão de primeira instância, essa decisão com caráter de definitividade, tem interposição do recurso, o recurso é tempestivo e deve ser conhecido. Despesa com dependente. E aí, o que chama a atenção, porque não é só esse processo contribuinte, ele, na verdade, ele inverte a relação nas declarações, ele coloca a mãe dos menores como alimentanda e os filhos como dependentes. Faz isso não só nesse processo.
Então, aí declara ter direito à dedução com dependente relativa a Diego e Manuela. A glosa foi motivada por falta de comprovação da guarda. Na impugnação, o contribuinte alega que os filhos residem com a mãe, mas depende de rendimentos. Representa a declaração do ex-cônjuge, afirmando que as despesas médicas e construção ficam sob a responsabilidade do pai. O ex-cônjuge declara ainda que não pôs os filhos como dependentes da declaração. Então, nesse processo administrativo aí, consta somente a petição inicial da ação de separação. No processo administrativo, aí, final 21, 2016-19, tem um mandado de averbação ao cartório, constando a decretação da separação do casal. Então, isso aí talvez seja importante para... Eu considerei que a petição mais o mandado de averbação possui efeitos aí de comprovar a pensão. E assim, dos documentos citados, depende que os filhos ficaram sob a guarda da mãe. Dispõe o 35, parágrafo 3, que no caso de filhos pais separados poderão ser considerados dependentes que ficarem sob a guarda do contribuinte cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente. Da leitura sistemática de todo o artigo, observa-se que o parágrafo 3º visa facultar a relação de dependência somente ao contribuinte que detém a guarda. Então, a guarda é da mãe e não poderia deduzir como dependente. Mantém essa parte da glosa. Despesa médica e construção. E aí a questão, ele põe as despesas médicas dos alimentandos que ele declarou como dependentes, eu considero alimentandos. Como não tem nem essa petição inicial da ação de separação, não fala, nem no mandado de averbação, não fala em despesa médica ou construção, deveria constar expressamente de algum documento da acordo homologado. Então, mantém a glosa esse título. A despesa médica, plano de saúde titular. Ele, na declaração de ajuste anual, consta o valor de R$ 1.389, paga o plano de saúde Unimed, tipo de despesa médica do titular. Ele tem um comprovante nas páginas 70, nas folhas 79 e 80, que o usuário do plano é outro. São os filhos, e a ex-cônjuge e a senhora Johnny, que não está inclusa como dependente. Então, ele não seria... As deduções admissíveis, entretanto, são apenas as tituladas da declaração e seus dependentes. E mantém a glosa. Em relação à comprovação de pagamento da despesa médica com titular. O contribuinte já declarou ainda a despesa médica nos valores abaixo. O serviço pode ser verificado a leitura de comprovante juntado aos processos nas folhas aí que eu trago. A motivação para a glosa dos valores dados pela fiscalização foi a falta de comprovação dos efetivos pagamentos. Eu cito o parágrafo 2º do artigo 8º, fala de dedução relativa ao pagamento, e aí meu posicionamento de que, no entanto, a legislação não apresenta restrições acerca da forma de comprovação de tais pagamentos ou um rol exaustivo dos documentos aptos para tanto. Não há dessa forma posição de que a comprovação se dê mediante detalhamento do fluxo financeiro, ainda mais quando o contribuinte apresenta evidências de quitação, instrumento particular designando o valor espécie da dívida, nome do devedor, tempo de pagamento, assinatura do credor, 324 Civil. Regulamento de imposto de renda, prevê-se o artigo 103, que todas as deduções estão sujeitas à comprovação e justificação, às vezes a autoridade lançadora. Todavia, esse juízo implica registrar de plano a documentação apresentada, se ao menos ser dado ao contribuinte a oportunidade de apresentar novos elementos, indicando as razões pelas quais não foi atendida a intimação. Essa oportunidade é ainda mais necessária quando o procedimento fiscal de revisão de declaração, área fiscal, restringe a intimações eletrônicas padronizadas, nas quais são solicitados diversos elementos. Exemplo, no caso, termos de rescisão, prova de capacidade física, certidão de tutela, entre outros. Nesse contexto, quanto às despesas acima, não houve questionamento da fiscalização quanto ao efetivo beneficiário do serviço, tendo sido fundamentada a autuação somente por suposta falta de comprovação de pagamento, a justificativa da não aceitação dos documentos apresentados. Por essa razão, afasta a glosa. E a despesa com pensão alimentícia, vamos gozar da despesa com pensão alimentícia. Então, no item 7 da petição relativa à separação, consta que o valor transferido com os varão para cônjuge virado se destina à manutenção dos filhos.
Só que nesse processo especificamente tem uma declaração do ex-cônjuge admitindo que os valores se destinaram para os seus gastos pessoais, razão pela qual não se deve ser considerado como os alimentos fixados no acordo, ensejando a manutenção da glosa. Então, o custo do recurso afasta só a glosa relativa à despesa médica do titular, o valor de 16 mil. Perguntas? Doutor Rodrigo, ele declarou os filhos como dependentes? Então, nessa todos eles trocam, ele troca em todos, isso é relevante para todos os processos, ele coloca a esposa como dependente, os filhos como dependente, a esposa como alimentando. Ele bota os valores, todos os valores na declaração dela. Ela declara, inclusive, em alguns casos, acho que nesse específico não, ela declara o rendimento. Mas não tem sentença ou sentença homologatória no processo? Porque o senhor fala que não teve decisão judicial. Não, eu considero que essa petição de ação separação, mais o mandado de averbação, estariam os efeitos da pensão. O mandado de averbação na certidão do casamento. Da separação. A averbação da separação no livro lá do casamento dele, da certidão de casamento, é isso? Isso. Porque, inclusive, em parte dos processos, a única fundamentação é a falta de comprovação do pagamento. É que nesse caso aqui não vai fazer diferença, porque ela admite que é para ela. Os próximos vai fazer. Aí que tá, como assim não se tem a decisão judicial, eventualmente parte pode ser para ela mesmo. Não, mas a petição inicial, ele tá trazendo como, para mim, ele está trazendo como comprovação. Mas nada impede que se delibere posteriormente de forma diversa. O juiz pode ter, na hora de homologar, o Ministério Público tem que se manifestar. Muita coisa pode acontecer depois da petição inicial. Ele tinha que apresentar, né? Ele apresentou algum documento depois da petição inicial? Isso é muita coisa. Mas de qualquer coisa, nesse processo, já tem um motivo, que já é o próprio pagamento, já não estaria na forma. É isso que eu entendi. Não, nesse especificamente é porque ela traz dizendo que a despesa é dela. Os 16 mil ele comprovou com recibos? Só o recibo. A glosa foi pela falta de comprovação de pagamento. E ele não provou o pagamento? Para mim o recibo é prova. Não, tudo bem. O fiscal falou que ele não comprovou o pagamento. Para mim, isso ainda é relevante. Isso. E ele não continua comprovando. Continua, mesmo depois da decisão da DRJ, não apresentou nada mais. Então, no seu entender, o lançamento solicitando comprovação de efetivo pagamento não se sustenta, ele pode se cair de plano, é isso? Isso. O recibo para você é suficiente, mesmo que não tenha nome, nada. Não, tem nome. Tá, recebeu dele, entendi. Mesmo.
Doutor Rodrigo, se no caso a fiscalização tivesse dito que pediu os comprovantes porque os valores de 9 mil, por exemplo, o valor de 9 mil é alto, estaria fundamentado para o senhor? Ela deveria, para mim, né, no meu modo de ver, deveria esclarecer, assim, o que ela entende por pagamento. Assim, se comprovante de saque, comprovante de depósito, porque nesse caso aí, inclusive a parte da... assim, qual o fluxo financeiro, né? Qual o fluxo financeiro que a fiscalização entende que deveria ser comprovado o pagamento, porque inclusive pode ser alguém tem uma dívida com alguém, se é uma compensação de dívida, alguma coisa desse estilo. Deveria afastar, dizer por que só o recibo não comprova o pagamento e o que ela entende por pagamento. Por comprovação de pagamento. Né? Não, vamos lá. Se fosse só alto, não. Só o senhor está falando o seguinte, não é possível que esses valores não haja um comprovante mais específico de pagamento. É isso que o senhor está falando? Não, eu não entendi o seu ponto de vista no sentido, no seguinte aspecto. O recibo, a princípio, é um documento utilizado para dar quitação. O senhor entende que isso é uma prova absoluta? Se não for uma prova absoluta, o que a fiscalização tem que dizer para poder legitimar a exigência da comprovação do efetivo desembolso pelo declarante ou por um ente familiar? Porque o contribuinte pode deduzir as despesas que foram pagas por ele, que no meu modo de ver, esse serviço foi prestado, né? Quer dizer, não há prova de que o serviço não tenha sido prestado e também não há prova de que o serviço não tenha sido pago. Agora, se a fiscalização quer saber por quem foi pago, deveria esclarecer qual o fluxo desse pagamento. Não consigo entender ainda como esclarecer o fluxo do pagamento. Entendi. Se um depósito em conta corrente seria um fluxo de pagamento, a transferência, um cheque. Agora, nesse caso, o valor foi pago. Mas o valor foi pago, mas a dedução é autorizada pela lei, não é porque o valor foi pago. E o serviço foi prestado. O serviço foi prestado e o valor foi pago pelo declarante. Exatamente. Ou por um membro pertencente à entidade familiar, como, por exemplo, a esposa. Não é porque o serviço foi pago e prestado que isso só é suficiente para a dedução. Exatamente. Aí a fiscalização deveria, para meu modo de ver, esclarecer por que só esse recibo não é suficiente. Da mesma forma que a gente está considerando aqui que tem que haver uma prova maior do que o recibo, a fiscalização tem que deixar claro. Tá, mas eu vou insistir, doutor, para entender o seu ponto de vista. Eu estou ainda com dificuldade. Então, o senhor quer dizer que o recibo é uma prova, o recibo é uma prova que houve o pagamento e que o pagamento foi feito pelo declarante. A fiscalização, ela tem que apresentar algum argumento para dizer que esse recibo não é prova suficiente. Mas no universo da fiscalização, dos inúmeros casos, que argumentos são esses? Que argumentos são esses que a fiscalização pode dizer, olha, tem um recibo aqui de 9 mil dizendo que o seu nome, mas esse de 9 mil eu quero algo mais. Eu quero uma prova complementar que corrobore isso. Uma prova que demonstre que esse pagamento o ônus foi suportado pelo contribuinte, pelo declarante, ou por um membro da família, em casos de unidade familiar.
Estou falando isso, doutor, para entender o seu ponto de vista, para até entender como a fiscalização da Receita Federal pode agir para atender o seu ponto de vista. Nesse caso, ela só pede, de forma genérica, comprovante de pagamento. O contribuinte apresenta os recibos e ela vai lá e lança. Não, mas ela diz aqui, o contribuinte não comprovou os efetivos pagamentos por meio de cópia de cheques, extratos bancários ou cartão de crédito, conforme solicitado no termo. Eu não fui na folha do termo, mas o termo não solicitou isso, então? Isso está dito na notificação. Descrição dos fatos e enquadramento legal. Quer dizer que o termo ele não solicitou cópias de cheques, efetivo pagamento? O microfone está fechado, doutor Rodrigo. Por outro lado, se o contribuinte sacou o dinheiro, em tese, isso aí não serviria. Se só serve cópia de cheque, extrato bancário de cartão de crédito, pagamento não serve. Não, doutor, eu entendi. Entendo que a prova, assim, a valoração da prova, até a produção da prova, pode ser dificultosa em muitas situações, como nós já discutimos aqui na turma. O que eu quero entender, realmente eu não consegui entender, não sei se só eu que estou com dificuldade ou tem outro colega também. É entender como a fiscalização deve agir, do seu ponto de vista. No seu ponto de vista da solicitação, não é na avaliação da prova, mas sim da solicitação. No meu ponto de vista, ela deveria... fiscalização... O que se entende que a fiscalização tem que estar lá para poder justificar a cobrança da comprovação do pagamento? Porque aí eu desconfiou. R$6.000 de despesa médica deve ser relevante, considerando o rendimento, deve ter tido outros motivos. O que se entende que ela teria que falar? Deveria a gente mais especificamente nesse ponto aqui e desconsiderar por que só um recibo não é prova de pagamento. Rodrigo, eu vou ser mais específico para o senhor. O doutor Raid, por exemplo, entende que os recibos são suficientes. Então, qual que é o raciocínio do doutor Raid? Os recibos são suficientes. Cabe à fiscalização dizer que esses recibos, ou a situação em si, ela tem indícios, ou mesmo já tem provas, de que não houve o pagamento, ou que o pagamento foi feito por terceiro. Ou seja, para o doutor Raid, o ônus probatório para se pedir prova efetiva de pagamento é do fisco. Ele tem que justificar indícios de que aquele recibo não representa a realidade. Dúvidas, ou mesmo, em casos excepcionais, já tem uma prova disso, ele já apresenta. Quando eu vejo a sua explicação, não me parece que é exatamente o ponto de vista do doutor Raid. É essa a dificuldade que eu estou sentindo, de entender. Se a fiscalização, então, ela deve dizer, olha, tem um recibo, só que esse recibo, eu tenho indícios de que ele pode não representar o pagamento pelo declarante, ou que o valor foi pago a menor. Ou seja, a prova tem que ser produzida para a fiscalização. Ou não é isso que o senhor pensa? É exatamente isso, mas só que, assim, talvez a diferença seja o seguinte, a minha linha de raciocínio é que esse recibo, assim, deve ser, essa intimação aqui, principalmente de Magna, né, ela pede o seguinte, comprovantes originais e cópias de despesa médica, bem como de seu efetivo pagamento, cópias de cheques, extratos bancários e cartões de crédito. Não precisa necessariamente ter uma prova de que esse recibo é inidôneo, né? Mas se ele quer saber o fluxo, exatamente o fluxo financeiro... No meu entender, se me permite, quando se pede efetividade de pagamento, o que se pede é demonstrar quem efetivamente arcou com o pagamento. Se foi entidade familiar,
se a atividade familiar está dissolvida, se foi o declarante. Quem de fato arca? Porque quando se faz um recibo, não necessariamente se coloca o nome lá de quem pagou. Então a efetividade de pagamento vai nessa linha. É esse o raciocínio. Então seria um plus ao recibo. Quando se já está na própria intimação, eu localizei ela na página 45, lá na e-folha 45. E foi feita a intimação, nesse caso. Não, mas isso é o que eu falo. Essa intimação, a meu ver, ela é genérica porque ela traz todos os elementos. Agora, o contribuinte, a meu ver, lê essa intimação e fala assim, olha, efetivo pagamento, eu paguei em dinheiro. Os exemplos que ele traz aqui, cópia de cheque, extrato bancário de cartões de crédito. Bom, esse contribuinte, ele então se vê se tem saída, porque se ele paga em dinheiro, ele não vai ter nenhum desses elementos. Ele vai ter o saque. Tem que ter o dinheiro. Mas então, é exatamente isso. Se eu quero o saque, eu teria que fazer, pelo menos informar o contribuinte que eu quero todo esse caminho do dinheiro. O saque, olha, então me mostra se é ele basicamente recebia de pessoa jurídica e não tinha pagamento de pessoa física aqui na declaração dele. Cadê? Não, ele na verdade, tem várias fontes, né? Imagino assim, a ver depois que é possível que ele receba em dinheiro, né? Os valores, inclusive, mais para frente, são valores altos, inclusive de pensão posterior que não tem depósito. Agora, se ele recebe em dinheiro e paga em dinheiro, a prova que a fiscalização tem que pedir a ele, e ele fala, pague determinados valores posteriormente, os próximos processos, ele fala que paga em dinheiro. Eu consigo ver qual prova que ele poderia fazer só com essa intimação. A fiscalização teria que comprovar, pedir todo o extrato bancário dele, com todos os saques e fazendo contas. Ou seja, essa é a minha interpretação. Mas, doutor Rodrigo, a fiscalização não sabe como foi feito esse pagamento. Mas também não pediu. Mas ela tem que ser genérica mesmo no início. No início ela tem que ser genérica, porque ela não sabe como foi feito o pagamento. Exatamente. Por que se ela desconfia da prova do pagamento em si, por que ela não foi específica nesse ponto? Mas aí, então, vamos voltar que o senhor precisa justificar por que eu estou pedindo uma prova complementar. Sim. Então, se eu dissesse o valor é alto, não é suficiente. A meu ver, não. Não, poderia falar que o valor... Você está falando o seguinte, se a intimação fosse... A reintimação fosse no seguinte sentido. Como o valor é alto, eu quero a comprovação do pagamento. É isso que o senhor está entendendo? Não, porque a reintimação, o contribuinte respondeu que... O que ele respondeu em relação ao pagamento? Não. Ele só apresenta os recibos. Mas então, como é que o senhor quer uma reintimação se o contribuinte nem diz como é que pagou? Se o contribuinte tivesse dito assim, eu paguei em dinheiro. Em dinheiro. Aí a fiscalização vai dizer, bom, pagou em dinheiro, então me apresente o fluxo, me apresente cópia os dias do saque. Aí sim a fiscalização poderia dizer algo mais, mas se o contribuinte não diz nada como pagou, como foi a forma de pagamento e quando, ele apresenta apenas o recibo, e esse recibo, a fiscalização já disse, eu quero a prova do efetivo pagamento. Mas se for comprovar, inclusive, o pagamento de plano de saúde, pagamento de mensalidade, ele tem que comprovar todos os pagamentos, eu não tenho prova de pagamento nenhum, nem quando tem plano de saúde, eu tenho prova. Mas a fiscalização, aí a fiscalização, ela tem um juízo de avaliação de pedir ou não pedir. Também acho que tem, exatamente. Aí ela pode aprofundar ou não, porque, inclusive, o pagamento de um plano de saúde ou de uma mensalidade escolar, ela pode ter sido feita por outra pessoa que não contribuinte. Sim, mas a fiscalização, o fiscal é responsável por fazer o juízo lá, ele tem que ter o feeling
com perdão da palavra em português, mas ele tem que ter a percepção de pedir ou não pedir, de dar uma efetividade à fiscalização em termos de tempo, resultado. Isso é o fiscal lá, é dado a ele. A minha preocupação, só eu volto, doutor Rodrigo, é a sua linha de entendimento, como que a fiscalização poderia agir nessas situações em que a lei, ela autoriza a dedução da despesa médica não só pelo pagamento. Não basta o pagamento e não basta a prestação de serviço. É necessário o pagamento pelo declarante, com valores, rendimentos declarados, inclusive. Uma forma que haja toda uma congruência entre rendimentos e despesas. Ou, eventualmente, pela entidade familiar. Então, o seu funcionamento, ele não vai limitar, até que ponto ele vai limitar a atuação da malha fiscal da Receita Federal. Essa é uma dúvida que eu tenho, até que ponto vai limitar. Mas aí seria uma questão operacional. Mas as nossas decisões, elas têm repercussão. Ok, concordo. Elas têm repercussão e tem que ver a questão operacional no sentido até da viabilidade. Mas a discussão já se estendeu muito, presidente, peço até desculpa, mas é para entender a repercussão disso. Repercussão do posicionamento do doutor Rodrigo, para entender o que a fiscalização de malha ela tem que fazer para poder legitimar o pedido de efetivo pagamento, que nada mais o que ela quer é que prove que o declarante teve o ônus. Ou a entidade familiar teve o ônus daquele valor. Eu já disse algumas vezes, o contribuinte, que muitas vezes não quer, porque ele diz, não, eu paguei em dinheiro. Então isso é suficiente, eu paguei em dinheiro e agora eu não tenho como comprovar, tem que analisar o fluxo inteiro. É uma situação que tem que ser enfrentada, mas não a avaliação da prova, mas não que eu não possa pedir que me comprove que o pagamento se deu por meio de saques, por meio de dinheiro. Então, eu já disse algumas vezes que o contribuinte, às vezes, ele não quer comprovar, ele diz, se eu fiz em pagamento em dinheiro, a despesa médica, por quê? Porque esse dinheiro, essa fonte de recursos, doutor Rodrigo, o senhor muito bem sabe, é uma fonte que é a margem da declaração. Não, isso assim, não é questão de ingenuidade, não. Mas o problema é que, para mim, então eu não quero provar. Então não tem a inflação pode ser diferente, né? Estou analisando aqui a despesa, mas também, se for pegar um argumento aí de resultado, muitos casos vai ser, assim, claro que altos valores, não assim, os valores, dificilmente altos valores pagos em moeda, assim, há situações, né? Pode ser um outro tipo de infração. Agora, em relação a pagamento, a gente está analisando a despesa em si, a efetivo prestação da despesa e o pagamento. Por outro lado, também pode ficar inviável qualquer comprovação de pagamento em espécie. Sim, mas aí a questão da viabilidade já é da avaliação da prova. Nesse caso aqui, o fiscal pediu o efetivo pagamento. O contribuinte ele não apresentou nenhum efetivo, então ele não poderia prosseguir dizendo, olha, me apresente o fluxo, me apresente uma cópia do seu extrato do cartão de crédito, me apresente uma cópia do cheque. Não sabe, não pode prosseguir. Ele finalizou. Então, esse raciocínio, se for esse o raciocínio, doutor Rodrigo, eu faço essas restrições aqui nesse caso. Bom, eu também. Para mim, o fiscal pediu comprovação por momento, ele não fala nada, nem que pagou em dinheiro, nem isso. Como é que o fiscal vai seguir em frente? Mas se tivesse falado do pagamento em dinheiro. Mas você falou. Porque se tivesse falado, o fiscal podia falar, então me apresenta o extrato bancário.
Agora Por exemplo. então, em relação... Bom, tá bom. Entendeu? Mas tudo bem. Vamos. Tem mais algum outro questionamento a não ser esse? A questão da comprovação do pagamento? Se não, vamos votar. Cleberson. Só sobre o raciocínio que é feito no voto, no sentido de que o fato da certidão de casamento aliada à petição inicial comprovaria o que foi definido na decisão judicial como pensão. Eu não concordo com esse raciocínio, porém, o fiscal, ele mesmo já reconhece que houve uma decisão judicial e cita o item 7, que seria esse item 7 da petição. Então, o pressuposto do próprio lançamento é de que a petição inicial estaria homologada por uma decisão judicial. É o que eu consigo extrair daí. É só alertar, então, que é o seguinte... Eu não consigo fazer o raciocínio que está no voto aqui. Isso aí não há... só que, para mim, eu faço o mesmo raciocínio da fiscalização, porque... Porque a fiscalização pode ter acesso a um número maior de documentos. Quem formalizou esse processo aqui? Não. Então, aí, já fazendo referência aos próximos, nesse, acho que na metade, nesse mais metade dos processos, são 4, 5. A própria decisão da DRJ, ela também assume que falta comprovação, não nesse caso específico, falta comprovação de pagamento, nesse caso aí também, né? Da DRJ, o problema foi não ser feito o pagamento em conta corrente. Ela assumiu como se tivesse a pensão, direito à pensão, mas se ateve ao pagamento. Assim, no meu modo de ver, a fiscalização. Em contrapartida, tem uma decisão da DRJ que ela fala em falta de apresentação da sentença judicial. Então, para mim, a fiscalização considerou a petição, e eu também considero como... Mas, no caso, se o fiscal entende que a decisão judicial ampara, né, e se esse processo aqui não está com o dossiê da malha integral, eu entendo que o raciocínio do fiscal dizendo que, assumindo a existência de uma pensão alimentícia judicial, eu não vou questionar. Eu só não concordo com esse raciocínio aqui indiciário que foi feito. Mas a minha conclusão vai na mesma linha, só ressaltando esse ponto. Isso aí para mim também não é problema da alteração. Mas é isso. Minha parte. Ok. Então, doutor Cleberson. Eu divido para negar provimento. Entendo aqui que a fiscalização não restringiu a forma de comprovação dos pagamentos. Ela pede inicialmente um rol para que haja um retorno e aí sim ela possa prosseguir na avaliação. Negar, né? Repito mais uma vez. Temos que pensar não trazer uma limitação, uma restrição ao procedimento de malha, de fiscalização, no sentido de pedir documentos adicionais, porque o pagamento não é suficiente para deduzir a despesa médica. É necessário comprovar que o ônus desse desembolso foi suportado pelo declarante, ou eventualmente pela entidade familiar. Isso tem que ser aferido e pode ser aferido no contexto da atribuição legal de fiscalização. Os valores aqui não são valores baixos, são valores significativos. Tratamento dentário de 9.500.
e outro tratamento dentário também aqui, tratamento odontológico, 3.500, embora para beneficiário diferente, mas, ou seja, me parece razoável pedir a comprovação desse pagamento, ao menos uma explicação como é que isso foi feito, esse pagamento. Se foi feito em dinheiro, que seja, vamos tentar ver que provas o contribuinte tem e vamos avaliar essa prova sempre, evidentemente, não trazendo ao contribuinte um ônus de impossibilidade de prova, mas vamos avaliar. Então, não compartilho aqui com o entendimento do Dr. Rodrigo, não. Então você nega provimento, né? Matheus. Presidente, na linha do entendimento que eu sigo, como só há os recibos, não vejo aqui outra prova, eu também acompanho a divergência do Dr. Kleberson. Uhum. Então tá. Então, Rodrigo, Matheus e Kleberson. Ok. Doutor Pinheiro? Eu acompanho a divergência também, e com aquela delimitação que o próprio fiscal entendeu que havia uma pensão alimentícia e que a questão se circunscrevia à comprovação dos depósitos em conta. E, então, eu não faço esse raciocínio aqui com base na certidão do casamento, aliada à petição inicial, isoladamente, sem a demonstração. Mas, ao que parece, o fiscal teve acesso a outros documentos. Então, acompanho a divergência. Raide? Com o relator. Andréia? Acompanhar a divergência. André? Acompanho a divergência. E eu também estou com a divergência. Eu acho que o raciocínio do Dr. Kleberson Rodrigo tem que ser levado em consideração. Não tem como a gente exigir mais do que já foi exigido por fiscalização, está complicado. Bom, mas a vai ficar o seguinte: acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rodrigo, vencidos os conselheiros Rodrigo, relator e Raide, que davam provimento parcial ao recurso para afastar a glória de R$16.000. Designado, vou deixar o que o Rodrigo fala, relativo à despesa titular da declaração. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro. Eu posso fazer, eu já tenho nesse sentido. Ótimo, Matheus. Ok, obrigada, Matheus. Muito bem. O próximo, Rodrigo, do mesmo contribuinte. Vamos ver se a linha se repete aí. Então, novamente, a dedução tem 4, né? Dedução com dependente, dedução de despesa médica, despesa com instrução, pensão alimentícia. A diferença desse aqui, despesa com dependente, a glosa é a mesma, porque ele novamente inverte. E aí declarou o seguinte valor de título de pagamento de despesa médica e construção. Isso aí é só dos dependentes. Tem despesas que não foram comprovadas, não tem nem sequer os recibos, não encontro embaixo da tabela. Como já apontada pela DRJ, não consta das autos apresentação dos comprovativos relativos às despesas, valência e renda.
os filhos não podem ser considerados dependentes para fins de tributação. E aí não tem a comprovação. Titular. Despesamento do titular. Declarou ainda despesamento de valores abaixo, cujo serviço pode ser verificado a leitura de comprovante juntado do processo. Então, aí, novamente, uma despesa que é Roberto Mendonça, serviço é serviço prestado. Depois, Pablo Vasco Valadão, sessões fisioterápicas. Em relação à despesa com a pessoa física Roberto Mendonça de Castro, não há sequer indicação do comprovante que se trata de despesa médica. Também não há número de registro profissional, de pagamento tenha sido feito contra a prestação da atividade, não cabendo a dedução. Quanto serviços médicos prestados por Pablo Vasco Valadão, a glose foi efetuada por falta de indicação do CPF do profissional. Artigo 8º, parágrafo 2º do artigo 8º. No entanto, entende-se que tal dispositivo objetivo esclarecer que a dedução dos valores relativos à despesa da linha A depende da comprovação, que inclui uma identificação segura do prestador de serviço. Para essa identificação, CPF não é necessariamente imprescindível, tanto é que a instrução normativa 15 admite pagamentos realizados no exterior e de regra são feitos a prestadores que não possuem CPF e CNPJ. Ademais, a declaração de ajuste contém indicação do CPF do prestador. A documentação juntada apresenta RG ou registro profissional do Conselho Regional, permitindo a fiscalização das informações que tendem a duvidosas. E aí não houve questionamento da idoneidade da documentação. Então, aí agora a compensação. Então, meu raciocínio continua o mesmo em relação à comprovação de pagamento, porque aqui o caso é o seguinte: ela considera, ele trocou as declarações e permite a dedução e deduziu aos valores pagos. O problema é que até naquela petição, ação inicial, fala em pagamento em conta corrente, transferência em conta corrente. Aqui ele apresenta somente a declaração do cônjuge, dizendo que recebeu os pagamentos em espécie. E pede o contribuinte ser adequado ao pagamento da pensão em espécie, não via depósito em conta, nos termos de item 7 da ação de separação, se não decorre automático o descumprimento desse judicial das condições de dedutibilidade. Se ele admitir o cônjuge virago, mesmo dando a quitação, poderia exigir novo depósito em conta. Tendo a autuação sido fundamentada somente por suposta falta de comprovação de pagamento, sempre a justificativa da não aceitação de documentos apresentados, deve ser estabelecido o valor de título de dedução de pensão alimentícia. Do provimento parcial, que é 4.000 em relação à despesa médica, e é o valor total da pensão alimentícia. E aí a gente vê que nesse serviço aqui ele só dosou a única fundamentação, não foi o pagamento, foi só a falta do CPF. A gente já precisa de um minuto, agora sou eu. Não fui aquela hora. Vamos parar com essas análises. Só um minuto, tá? Ok, Regina?